Olá amigos, nesse vídeo vamos partir desse patch que desenha uma grade. A gente mostrou esse patch num vídeo anterior e nosso objetivo agora é fazer algumas variações nesse desenho para ficar a coisa um pouquinho mais interessante do que simplesmente essa grade regular desenhando o mesmo retângulo várias vezes. A primeira coisa que eu quero fazer nesse desenho para ficar a coisa um pouquinho mais interessante falar sobre como é que a gente faz para alterar a cor de fundo. Às vezes a cor de fundo, essa cor de fundo preta não fica muito legal para o resultado final. Quando você está desenhando coisas muito claras em cima de um fundo escuro, fica legal, mas nesse caso aqui, por acaso, a cor que a gente escolheu não é uma cor particularmente brilhante. Então, tendo um fundo claro, ajuda. Vamos introduzir então o operador, chama-se Clear Color. Então, o que é o operador Clear Color? É um operador que permite você especificar a cor de fundo e sempre que ele limpa a tela para desenhar outra vez o próximo quadro, ele usa essa cor. A cor default é um cinza escuro, mas a gente pode escolher alguma coisa um pouquinho mais clara. Então, essa foi a primeira alteração. Outra coisa que a gente pode fazer também é falar sobre o operador Grid Transform. Existe um operador para desenhar grade que ele faz praticamente todo esse trabalho dos repeats com os map range sozinho. E muitas vezes isso é mais conveniente do que fazer do jeito que a gente fez no vídeo anterior. Vou mostrar esse operador para vocês e vou desligar esse conjunto de transformações guiadas por repeats. Vou substituir praticamente tudo isso aqui, aliás, tudo, né? Tudo isso aqui, deixar aqui para o lado, por um operador Grid Transform. Então o operador Grid Transform ele tem essas entradas, o número de repetições em X, número de repetições em Y e qual é o espacejamento desejado entre cada repetição em X e a próxima em X e em Y. Como esse valor aqui default é 5, 5, 1 e 1, a gente tem 5 por 5 espaçados de 1 em 1 unidade. Esses valores aqui não são muito adequados. A gente quer, por exemplo, que o número de repetições seja controlado por esse número repeats aqui. Ou seja, eu gostaria de colocar esse repeats aqui, colocar repita número x vezes esse valor e número y vezes esse valor também. E a gente pode até jogar esse pessoal aqui todo fora, que a gente não precisa mais. Se a gente fizer isso, o número de repetições vai ser controlado por esse valor aqui de repetições. O nosso espacejamento ainda está de 1 em 1, que provavelmente é demais, né? Eu precisaria de um valor consideravelmente menor para poder caber todos os retângulos dentro da tela. Se eu reduzir para 0.1, por exemplo, tanto o espacejamento em X quanto o espacejamento em Y, a gente tem uma coisa mais razoável. Provavelmente 0.1 foi pequeno demais, porque ele está muito pequenininho dentro da tela. Assim, a gente pode fazer isso por tentativa e erro, mas nesse caso aqui claramente existe uma relação entre o número de repetições e o espacejamento que a gente quer entre um elemento e outro. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode calcular essa lei de formação dos espacejamentos pensando no que a gente quer conseguir. O que a gente quer conseguir é distribuir o nosso, lembra do map range? Alguma coisa entre -1 e 1. Aqui ele está precisando não de um map range, mas ele está precisando de dizer, olha, se você tiver 12 repeats, você tem que dividir o espaço desses 12 repeats, o espaço entre um elemento e o próximo, igualmente nesses 12 repeats. Então a maneira de fazer isso é fazer uma conta de divisão. Eu digo assim, eu quero dividir o espaço que eu quero usar para a grade inteira, digamos, vou fazer aqui um operador de divisão, divide. Esse divide tem um numerador e o denominador. O que eu quero dividir é a largura ou altura, que é mais ou menos 2, dividir igualmente pelo número de repetições. Então esse segundo número eu posso usar repeats aqui.
E observe que ele calculou aqui um valor de 0,16. Se eu pegar esse valor de 0,16 e agora alimentar num x e num y, temos aí uma grade centralizada e com esse valor entre 0 e 2 de espacejamento, né? 2 divididos por número de repetições. Isso faz com que a nossa grade fique controlada só pelo número de repeats. Eu posso aumentar o número de repeats ou diminuir o número de repeats e a grade fica toda mais ou menos do mesmo tamanho. Se eu quiser, posso inclusive fazer um esquema parecido com esse para calcular o tamanho nos nossos retangulinhos, tá certo? Vou botar aqui, continuar com 10 ou coisa do gênero, talvez um pouquinho mais, 11 para a gente ver a repetição. Muito bom. O que a gente pode fazer agora? Alguma variação nesse desenho dos retângulos. O que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, em vez de desenhar retângulos que são sempre quadrados, a gente pode desenhar, digamos, retângulos que são mais largos do que altos, 0,2 para largura e 0, número bem menor, 0,05, digamos. Então a gente tem agora um montão desses retângulos fininhos e estreitos, né? Estreitos e largos, que dá esse aspecto aqui que a gente está vendo. Se a gente pegar esses retângulos aqui e girar, aplicar, digamos, uma rotação, vou aplicar aqui um transform, uma rotação de, digamos, de 30 graus, temos já um padrão um pouquinho diferente daquilo que a gente tinha antes. E se a gente variar essa rotação de acordo com qual retângulo a gente está falando, a gente vai ter um padrão diferente. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que esse número que vai alimentar o hot z aqui do transform seja dependente de qual retângulo eu estou falando. O grid transform, ele faz como ele põe no output esses três números. Um é o índice, que é o índice do retângulo como um todo, como a gente está 11 por 11, não é isso? O número de repeats aqui? Isso, é 11. Então, esse valor que o grid transform produz aqui é alguma coisa entre 0 e 10 no x-index, alguma coisa entre 0 e 10 no y-index, e o index, que é o número do retângulo como um todo, é um número entre 0 e 11 vezes 11 menos 1, que dá 121. Então, entre 0 e 121, menos 1, entre 0 e 120. Ele sempre mostra aqui o último valor da repetição. Então, ele acabou com esse valor do índice igual a 120. Então, por exemplo, se eu usar isso como o valor da rotação, o index, vou criar um cabo aqui que alimenta a rotação z de acordo com o index, então a gente tem um padrão como esse daqui, por exemplo. Bastante legal. Naturalmente, essa lei de formação das rotações é uma lei bem regular, que pode ser o que a gente não quer. Talvez a gente gostaria de fazer alguma coisa do tipo, desenhe alguma coisa, mas faça uma modificação, mas não uma coisa muito previsível. Uma maneira de a gente introduzir algum tipo de imprevisibilidade é introduzir um valor aleatório. Então, em vez de fazer isso, o que eu posso fazer é, digamos, colocar como a rotação z um valor computado aleatoriamente. Por exemplo, a gente pode usar um random number, né? O operador random number computa valores aleatórios dentro de um intervalo desejado, digamos, entre 0 e 180 graus, digamos. Tá? Só que como esse número está sendo aplicado para todo mundo de maneira homogênea, todos os retângulos estão com esse ângulo aqui, nesse caso aqui, ele tem várias saídas, x, y, z e w, todas elas aleatórias. Nesse caso aqui, o x tem valor 3,82, que é um valor imprevisível e depende
essencialmente dessa semente. Se eu botar 2 aqui, o valor é um pouquinho diferente. Se o valor for 3, é diferente. Se for 4, é diferente. 5 é diferente, tá certo? Então, se eu colocar como semente, esse seed, que é a semente do gerador de números aleatórios, por exemplo, o valor aqui do meu índice, eu vou ter aí um padrão governado aí por um gerador de números aleatórios. Se eu usar outro índice, em vez de usar esse, usar, digamos, a posição X, temos aleatoriamente só nas colunas, ou posso fazer a mesma coisa só nas linhas. Se eu colocar aqui, eu tenho alguma coisa mais ou menos aleatória, apesar de você poder perceber aqui um certo padrão, que é um padrão que vem derivado do próprio gerador de números aleatórios. É tudo aleatório, mas nem tanto assim. Tanto que, provavelmente, se você olhar bastante esse padrão, você vai ver que ele não é totalmente aleatório. Muito bom, mas já temos alguma coisa bastante interessante. O que a gente pode fazer? É usar esse mesmo esquema, digamos, para gerar cores diferentes. Então, a entrada RGB aqui do Basic Material também pode ter um componente aleatório. Vou copiar aqui também essa mesma jogada. Tá certo? Posso usar também, se você quiser um valor, uma semente, posso usar esse mesmo valor aqui como semente, mas vamos, digamos que eu queira só fazer a variação nas colunas, e o resultado aqui, um valor, digamos, entre 0 e, não entre 180, porque as coordenadas de cor são entre 0 e 1, entre 0 e 1, e alimentar o resultado desse random number aqui, digamos, na componente vermelha aqui do resultado. Posso fazer a mesma coisa, digamos, para a componente verde, depender da coordenada y, e o resultado alimentar aqui o G do Basic Material. Então temos alguma variação de cor. Eu posso alterar isso para fazer, por exemplo, cores mais escuras. Em vez de entre 0 e 1, posso botar entre 0 e 0.5. É isso? Mesma coisa entre 0 e 0.5. Então temos uma cor um pouquinho mais escura. E, naturalmente, a gente pode fazer uma coisa semelhante aqui para também a componente azul. Se você alterar aqui a componente azul do Basic Material, naturalmente você vai ter resultados diferentes aqui, né? É isso aí. Eu acho que nesse vídeo a gente já trabalhou bastante, o resultado é substancialmente diferente daquele que a gente tinha anteriormente. E vamos no próximo vídeo falar um pouquinho sobre animação em grades. É isso aí, até lá.